Todos os serviços não essenciais dos municípios do Rio e de Niterói, na região metropolitana fluminense, ficarão fechados por 10 dias a partir da próxima sexta-feira, dia 26, até 4 de abril. Nesse período, deverá vigorar um super feriado prolongado em todo o estado. O fechamento dos serviços não essenciais vale só para as duas cidades e foi anunciado nesta segunda-feira pelos prefeitos do Rio, Eduardo Paes, do DEM, e de Niterói, Axel Grael, do PDT. As restrições orientadas pelos comitês científicos dos dois municípios são uma alegada tentativa de combater a expansão da Covid-19. Para os dois mandatários, o ritmo de expansão da doença é alarmante e ameaça inviabilizar o atendimento médico. Mas não era o que Axel Grael dizia durante a campanha eleitoral do ano passado. Vamos relembrar. Eu estou acompanhando aí, né, que tem gente que tem a cara de pau de ficar espalhando notícias de que a prefeitura, assim que passar as eleições, vai fazer um lockdown, né, porque os números estariam ruins, né, os números da Covid. Gente, isso é fake news. Isso não se sustenta. É uma grande mentira. Eles estão fazendo isso para enganar você, estão fazendo isso para te deixar amedrontada. Não há o que se preocupar. Então fique tranquilo, proteja-se, porque a Covid ainda está aí, mas em Niterói está tudo sob controle. Então o prefeito de Niterói, Axel Grael, começa com você, Fiuza. O Axel Grael, ele é o irmão dos medalhistas, dos iatistas Lars e Torben Grael. Ele tem um trabalho antigo em defesa do meio ambiente, que era um trabalho sério. E ele caiu aí, aparentemente, numa vala demagógica de política que está tragando muitos outros, inclusive o Eduardo Paes, né? Que é um outro também. Eles têm uma escola, assim, até no bom sentido, eles têm uma escola positiva de estudar as cidades, de conhecer, de entender a solução. O Eduardo Paes também é um político que se interessou muito por essa área ambiental e eles jogaram tudo isso pela janela. Essa história de reunião de comitê científico é uma piada, é uma completa piada. Eles viraram ditadores para vender medidas brutais para a televisão, para as manchetes, essas que estão vivendo aí, de fazer um espetáculo de tirania, um espetáculo de violência contra o cidadão, fingindo que isso é medida de proteção sanitária. O Eduardo Paes, infelizmente, caiu inteiramente nessa situação, está aí agora muito à vontade também, nesse trancamento. Nós temos visto cenas, Vitor, não só no Rio de Janeiro, mas a pauta é essa nesse momento, nós temos visto cenas ditatoriais. Os vídeos estão aí, não é criação. A guarda do Eduardo Paes e as forças de segurança que servem a todos esses tiranetes, os que não eram se tornaram, e o Eduardo Paes e o Axel Grael também, infelizmente, já fiz aqui todas as ressalvas. Nós estamos vendo cenas, Vitor, de flagrante covardia. Nós vimos mulher de capacete de ciclista sendo arrastada, empurrada, abraçada, jogada para dentro de viatura de polícia, né, na frente de todo mundo, e o pelotão, todos mascarados, né? A máscara é contra a Covid, mas ela serve também para o exercício brutal, para esconder o covarde, né? Então, nós estamos vendo cenas, tanto no Rio quanto em Niterói. Niterói ainda não soube o Axel Grael, mas Niterói tem algumas das cenas do seu antecessor que tinha esse mesmo discurso. Ele podia ser presidente da Argentina. Tinha esse mesmo discurso, assim, não, nós precisamos agora salvar vidas. E aí bota os seus brucutus para descer o sarrafo na população. E o Vitor, bater em mulher, né? Eu queria perguntar o seguinte, por que, além da tirania, por que a predileção é por mulher, né? É incrível como a maior parte das abordagens violentas é contra mulheres sendo arrastadas de biquíni, brutalmente. Estas medidas, o que estes prefeitos precisariam, se estivesse vigorando um Estado de Direito saudável, o Eduardo Paes tinha que dizer, sair desse salto alto aí de comitê científico e mostrar o laudo
que indica que você fechar todas as praias, você detém o contágio. E você não está matando a população de falta de saúde, de falta de vitamina D, de falta de ar puro. O antecessor do Eduardo Paes, o Marcelo Crivella, é considerado por alguns, inclusive pelo Paes, como o pior prefeito da história do Rio de Janeiro. E você veja que o Marcelo Crivella, até o pior prefeito, se esse julgamento estiver certo, entendeu que a praia poderia ser frequentada com estas forças que estão barbarizando o cidadão agora e batendo em mulher, disciplinando, atravessando a praia, indicando às pessoas um comportamento, evitando aglomerações. Expliquem para o cidadão leigo, para o pobre mortal, por que não está no laudo? Por que então o trem e o metrô e o ônibus permanecem abarrotados e o BRT, e vocês não fazem nada? Então é isso, nós estamos partindo para um novo estado de trancamento absurdo, que não vai salvar da Covid. Não adianta ficar fazendo papel de canastrão e dizer e fingir que está sofrendo com a situação da rede hospitalar, porque estas medidas de restrição irracionais, elas não vão aliviar a rede hospitalar, elas não vão salvar ninguém da Covid, elas vão levar a população mais e mais para uma situação de coação. A população está acuada e eu acho que os comerciantes, por exemplo, os ambulantes, todos aqueles que estão tendo a sua vida devastada por esse tipo de medida ditatorial, eles vão reagir, né? Eu estou contando o tempo, eu estou esperando que isso seja feito de forma pacífica, mas esse povo vai reagir. Esse povo vai para a rua buscar os seus direitos e quanto a isso eu não tenho a menor dúvida. Bom, e essa foi a saideira hoje do Guilherme Fiuza. Como eu disse, nós iremos até um pouco mais tarde hoje. Vamos acompanhar o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, que acontece daqui a pouquinho, às 8h30. O Fiuza não poderá ficar com a gente. Daqui a pouquinho teremos uma substituição. O Rodrigo Constantino junta-se aqui à nossa equipe. O Fiuza não vai poder ficar. Mas valeu, Fiuza. Sempre bom bater esse papo com você. Hoje, um pouquinho mais cedo, a gente se despede e amanhã tem mais. Até amanhã, Fiuza. Boa noite. É isso aí, bom trabalho para todos. Obrigado ao Constantino pela chegada, sempre muito bem-vindo. Obrigado, Vitor, Zé, Ana, Mestre Augusto e a vocês. Até amanhã. Vamos lá, seguindo então com o tema que tratávamos aqui, Augusto. A ideia do super feriadão aqui de São Paulo do prefeito Bruno Covas chegou ao Rio, ganhou as adesões aí dos prefeitos do Rio de Janeiro e de Niterói. Augusto. Olha só, primeiro, a internet não perdoa, né? Tem que repetir essa frase porque é maravilhoso esse vídeo. Devemos exibir todos. Como eles eram candidatos a prefeito, lá o Grael era isso aí, né? Candidato, não foi candidato à reeleição? Acho que não era reeleição não, Augusto, primeiro mandato. Ele era primeiro mandato. Então ele fez um discurso contrário ao do prefeito que ele enfrentou, certamente, e agora faz o mais do mesmo. Por quê? Porque eles não sabem o que fazer. Depois dos dados divulgados sobre Araraquara, que a gente divulgou ontem, mostrando o prefeito mentindo, já aumentou o número de leitos, porque o Estado fez uma doação para Araraquara, de cerca de 30 leitos, então diminuiu o índice de ocupação, não porque a oferta, não porque a demanda tenha diminuído, mas porque aumentou a oferta, só isso. Agora, vamos lá, aos efeitos. O Jornal da Record deu ontem isso aqui, ó. As restrições para tentar conter o coronavírus provocaram um efeito perverso. A pobreza triplicou no Brasil. São mais de 27 milhões de brasileiros sem renda enfrentando a pandemia. Que tal? Esses vão fazer o isolamento, o lockdown, a fase preta, negra, sei lá, emergencial. Eles só sabem inventar nomes aí, né? Para designar a mesma coisa. Não funciona. Tem que partir para vacinação, distanciamento social, medidas de distanciamento, reativação da economia e cuidem do transporte urbano, que continua da mesma forma. O nosso prefeito aqui, o Bruno Covas, toda vez que ele se aperta, ele saca do coldre o calendário gregoriano e o trânsito. Então ele convocou agora o feriadão de 10 dias aqui em São Paulo. Não sei por quê. É para exportar os vírus
o vírus para outras cidades. Ele tinha criado um feriadão de 6 dias, esse tem 10, bateu o recorde mundial. Ele antecipou todos os feriados. Para quê? No trânsito não mexeu. Ele mexeu no trânsito que não nos interessa, no transporte urbano não mexeu. Ele fez o seguinte: agora os carros não podem circular de 8 da noite, das 20 horas até 5 da madrugada, 5 da manhã. O que se passa na cabeça dele, eu presumo? Ele acha que os que usam o transporte, os pobres brasileiros que usam o transporte público, os ônibus e os vagões do metrô, eles vão tirar os carros que não têm, das garagens que não existem e circular com eles. Eles andam, eles usam o transporte público porque eles não têm carro. Então vai ficar ali a classe média usando mais o transporte público. Isso é coisa de besta quadrada, né? Não há outra definição. Então essas são as medidas. Eles não fazem o necessário e o Guilherme diz tudo. Já começa o que eu ando pregando aqui há muito tempo e com a maior convicção, que é a rebelião dos comerciantes, a desobediência civil. É isso aí. Isso já começou na Europa. Não é só no Brasil, não, que o vírus acampou. Está na Europa. E eles estão fazendo a mesma coisa lá e o povo está reagindo, porque está cansado da mediocridade dos seus governantes, da falta de empatia, de qualquer tipo de entendimento, né, entre governantes e governados. E aí eles vão se desmoralizar como o Grael agora, mudando o discurso, esquecendo que está tudo na internet. E só confirmando, Augusto, o Axel Grael, ele foi eleito de fato na eleição passada, mas ele era o candidato da situação, digamos assim. Ele era o candidato que tinha o apoio do até então prefeito, Rodrigo Neves, então ele foi eleito pela primeira vez agora em 2020, para esse mandato que começou em 2021, mas era o candidato que tinha o apoio do Rodrigo Neves, então prefeito lá de Niterói. Então é pior ainda, né, Vitor? Porque ele enganou os dois lados. Perfeito. Você fica com a gente, Augusto, ou se despede também, assim como o Fiuza? Fico mais um pouco. Daqui a pouco? Perfeito. Então a gente recebe a partir de agora o Rodrigo Constantino, já está conosco aqui. Constantino, seja bem-vindo, sempre um prazer tê-lo aqui. E já começo pedindo as suas impressões aí a respeito desse anúncio feito hoje lá no Rio de Janeiro pelos prefeitos do Rio e de Niterói. Super feriadão por lá também. Boa noite, Constantino. Boa noite, Vitor. Boa noite a toda a equipe brilhante aí do Pingos. É um prazer sempre participar desse programa de altíssimo nível. Olha, o prefeito do Rio de Janeiro, ele entregou os pontos, né? Quando ele teve que justificar que até as praias vão participar dessas restrições. E ele precisou reconhecer que não há muita ciência nisso, uma vez que as praias não são locais de alto contágio e arriscados, porque são abertos e tudo mais. Então ele explicou da seguinte forma: é um fator pedagógico, ele quer educar a população, né? Precisa sinalizar que tem que levar a sério as medidas de restrição. Olha, isso não é ciência, isso é política, né? Eu li um texto hoje de um historiador que eu gosto muito e tenho certeza que a Ana Paula também, o Victor Davis Hanson, da Califórnia, né? E ele mostrava exatamente como há pouca ciência por trás desse discurso todo em nome da ciência feito pela esquerda nessa pandemia. E não está sendo diferente. Essas autoridades estão sendo compelidas muitas vezes a agir por uma pressão da elite, né? Porque falta de leito, que é a realidade do SUS, bateu a porta de hospitais e ninguém menospreza a gravidade da pandemia. É óbvio que é sério. Mas aí eles precisam mostrar serviço, fazer alguma coisa. Aí fecha tudo, fecha até a praia, não tem explicação científica e fica por isso mesmo. É óbvio que a população vai se rebelar em algum momento. O historiador, Vitor, só para fechar, nesse artigo ele dá alguns exemplos. Ele menciona lá algumas hipocrisias e reconhecimentos de que a decisão era política e não científica, até do Dr. Fauci, que é uma espécie de mandeta americano, né? O coordenador do CDC. Agora, o caso sintomático, na minha opinião, é o governador de Nova York, o Andrew Cuomo, porque ele era o queridinho da imprensa, tinha péssimos resultados para mostrar com essas restrições todas, com os lockdowns mais severos do país, né? E ele só foi rebaixado pelos pares, os democratas só começaram a se afastar dele
não teve nada a ver com pandemia ou com ciência. Foi quando denúncias de ex-funcionários surgiram falando de comportamentos inadequados dele. Quer dizer, isso mostra que a preocupação dessa turma não é com a ciência. Não é com a ciência. Então as pessoas estão de saco cheio, essa é a verdade. O Texas, que abriu tudo, inclusive retirou até mesmo a obrigatoriedade de máscaras há algumas semanas, está com uma curva totalmente decrescente de óbitos no Covid. Então não há essa explicação científica. Hoje mesmo, no Jornal da Manhã, mais cedo, entrevistamos o prefeito de Sorocaba e eu perguntei isso para ele. Perguntei, ô prefeito, cadê a robustez científica dessas medidas tão drásticas? E ele se esquivou, a verdade é essa, né? Ele não respondeu, saiu pela tangente. Então, o que a população está percebendo, a população que precisa trabalhar, é que, primeiro, tem decisões arbitrárias que impactam muito suas vidas e que não têm o devido respaldo científico, apesar de monopolizarem a fala em nome da ciência e acusarem de negacionista ou genocida qualquer um que discorda. E segundo é o grau de hipocrisia. São pessoas que podem se dar o luxo de ficar em casa ou que estão trabalhando fora e são considerados trabalhos essenciais, né, o deles, ou então aqueles que eles precisam para ajudar, para auxiliar no trabalho deles, enquanto que muitos são pegos na hipocrisia mesmo, né? Vão para o Maracanã com o filho, vão para Miami. Então a população não está mais suportando. Eu estou preocupado realmente com o nível de ebulição que está o país com essas situações. Diga, Ana. Bem-vindo, Constantino. Que bom ter você aqui com a gente hoje, substituindo aí o Fiuza. Bom, alguns pontos, Vitor, lembrando que essa mesma fala usada aí pelo prefeito de Niterói, ela foi usada também pelo governador de São Paulo, João Dória, que no começo de novembro disse que ele não ia aumentar as restrições de quarentena para combater a Covid-19 e que depois das eleições, né, e que qualquer notícia em relação a isso, que ele aumentaria as restrições, isso seria fake news. O Constantino mencionou aí a situação do Texas. Eu sempre falo aqui, sempre trago a comparação da Califórnia, onde eu moro, com a Flórida, onde o Constantino mora, mas eu estava verificando exatamente os dados do Texas, aí vou comparar com Nova York, uma nova comparação, Vitor, e no dia 2 de março, por exemplo, o Texas agora, lembrando como o Rodrigo disse, ele levantou todas as restrições, não há mais a obrigação de uso de máscaras, distanciamento social é feito pela responsabilidade individual das pessoas, não estão em fechamento, em lockdown, as escolas também abriram, parques, restaurantes, tudo em sua capacidade máxima. E no dia 2 de março, havia 6.665 casos de coronavírus. E no dia 21 de março, ou seja, há 2 dias, 3.902, ou seja, houve uma queda de um pouco mais de 41%. Aí as pessoas podem até falar, mas é porque as vacinas estão aí em alta, né? O Texas vacinou na sua totalidade ali na segunda dose também para quem fez a vacina da Pfizer. Apenas 11% da sua população é um dos estados aí com menor percentual de vacinação. Lembrando que a vacinação, os especialistas, eles colocam aí 6 semanas para começar a fazer efeito. Nova York, Vitor, a população que é menor que a do Texas, no dia 2 de março havia 7.495 casos e no dia 21, 7.760. Uma alta de 3,5 aí nas contaminações. Em Nova York, a população foi vacinada em 12% da população estão imunizados e Nova York continua aí num lockdown absurdamente severo. Eu vi uma entrevista também, Vitor, de um comissário, um ex-comissário aí do FDA, que seria a Anvisa americana, o Scott Gottlieb, e que ele disse também há 2 dias para uma entrevista na CNBC, olha o que ele disse, Vitor, que o requisito de distanciamento mínimo de 2 metros foi provavelmente a única tática de mitigação que eles viram no começo da pandemia
que eles empregaram como uma medida, uma diretriz do FDA em resposta ao Covid e que realmente não foi baseado em nenhuma ciência clara, que eles deviam ter julgado isso antes de colocar isso como uma diretriz. Ou seja, Vitor, nós estamos dentro de uma pandemia aí com governantes no Brasil e também aí pelo mundo que continuam falando em lockdown, em fechamento, em trancamento de tudo. Aí a gente vê que a ciência mesmo e os números, eles não estão olhando. A gente trouxe uma comparação aqui do Texas com Nova York, e Texas, num trancamento absurdo e robusto, continua aí com seus casos de contaminação, o número sendo elevado a cada dia. Diga, Zé. Olha, eu não sei, sinceramente, primeiro bem-vindo, Constantino, aqui a nossa equipe. Muito bom. Eu não sei se essas medidas são populares ou impopulares. Eu não sei. Eu não sei se um prefeito ou governador lucra com isso. Eu já acredito que não. A reação está muito forte. Nós aqui no Distrito Federal, em Brasília, estamos vivendo a situação assim. Um toque de recolher, a partir de 10 horas não tem ninguém. O supermercado fecha a parte importante ali onde tem bebidas e tal, coloca um saco um plástico preto ali, não pode vender a partir de 10 horas. O estado aqui próximo, Goiás, proibiu também vender durante os finais de semana. Enfim, eu não sei se isso é mais popular ou impopular. Tenho a impressão que é impopular. Agora, o que eu sei é que as consequências estão fortes demais. São consequências fortes. E é falso, um sistema falso. Por que falso? Porque ele foi defendido logo lá no início mesmo da pandemia. Se todos estivessem em casa, se todos estivessem presos, comércio fechado há um ano, como é que estaríamos hoje, hein? Quem continuasse vivo até hoje, um ano depois, para contar a história? É isso mesmo. Essa história de serviços essenciais, todos os serviços são essenciais, desde que levem o pão para casa. Vou mostrar aqui algumas consequências. A primeira, a pobreza triplicou. O país está mais pobre, o mundo está mais pobre, mas o Brasil, que a gente está comentando aqui, está muito mais pobre. A diferença aumentou. O que é a diferença entre ricos e pobres? Eu aprendi aqui em conversas com capitalistas, com pessoas que estão ali no dia a dia de grandes empresas, de que não há no mundo um escoador de dinheiro, não há um esgoto de dinheiro, um buraco negro onde o dinheiro vai embora. Ou seja, o dinheiro está por aí, rodando, e nas mãos de quem consegue segurá-lo. E não é o pobre que está conseguindo segurar esse dinheiro. Então não houve sumiço do dinheiro. Houve sumiço do dinheiro nas mãos dos mais pobres. O dinheiro está aí, o capital continua circulando, não há um sumidouro de dinheiro. Por outro lado também, pessoas estão perdendo a sua segurança psicológica, a sua saúde psicológica, porque os mais pobres, uma favela ou comunidade, esse pessoal é autônomo, é o pedreiro, o que trabalha em diária, sistema de diária, é o que cata lixo na rua, é o que trabalha em bicos. E essas pessoas são as mais prejudicadas. É aí que está morando a grande dificuldade. E me impressiona também que a economia geral do Brasil caiu de uma maneira assim assustadora. E quando eu digo caiu muito, a gente... mas existem números que não é bem assim. Mas se você for olhar esses números, os números que cresceram e os números que se mantiveram são esses números da macro, como eu disse, o dinheiro está circulando. O pessoal do supermercado que continua aberto está ganhando dinheiro. O pessoal aí da área de medicamentos está ganhando dinheiro. Essa história de faltar o kit intubação, já me disseram aqui que a luta é por preço. Querem aumentar os preços dos remédios. Laboratórios estão presos a contratos assinados com os governos estaduais e com o governo federal, ou seja, uma garantia de preços. Querem
tirar essa garantia contratual de preços, daí a falta dos medicamentos nos hospitais. E quero dizer que existem informações aí disso mesmo que vocês desconfiaram, próximo a uma grande desobediência civil e uma eclosão social. No meio da pandemia, o presidente Bolsonaro foi informado de que haveria a possibilidade de convulsão, com essa história de ficar todo mundo em casa, de impedir. Na verdade, não é ficar em casa. Tem gente aí que não tem casa que não cabe todo mundo. Aí o que eles fazem? Poderiam fazer saques e tal. Foi exatamente por isso que o presidente Jair Bolsonaro imediatamente recomendou a criação deste auxílio emergencial, desse primeiro e agora desse segundo, né? Então eu não sei mais de um lado ou de outro a quem atende porque isso está sendo colocado. A impressão que eu tenho é que aquela história assim, tem que fazer alguma coisa, mas o quê? O quê? Aí partem exatamente para esse confinamento, lockdown, que é igual a confinamento. É isso que está acontecendo no Brasil e virou mania. Isso não tem em nenhum ponto da história da humanidade. Lá na Bíblia, quem é o isolado? É quem está contaminado. Sempre foi assim. Na história da humanidade é a primeira vez que se inventa uma situação assim. Eu acho que a pandemia está entrando agora num momento muito grave e que não houve preparo. O dinheiro derramado aí nos estados, mais de 60 bilhões de reais, o dinheiro não foi usado para fazer hospitais e atender, não acreditaram nessa possibilidade. Nós estamos com mais de 3 mil mortos diária, possibilidade de subir, se subir muito. O que se pode fazer, né? Então, esta é a complicação apresentada. Quero dizer que eu aposto na reunião de amanhã do presidente Jair Bolsonaro com os presidentes dos poderes. O presidente já entra dizendo que não aceita o tal lockdown, né? Mas para uma definição. Mas acho que algo tem que ser feito porque a situação está complicada, estão morrendo muitos e já sinais claros de exaustão e de colapso, ou seja, pessoas morrendo sem atendimento médico e este é o pior cenário.